Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com a presença e com a participação de convidados muito especiais. Durante este momento de pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando o isolamento e o distanciamento social. Hoje nós vamos falar sobre pessoas desaparecidas, um mal que assola a nossa sociedade, mas muitas organizações trabalham para reencontrar essas pessoas desaparecidas e também para promover esses encontros dessas pessoas com os seus familiares. Uma dessas organizações atua aqui em São Paulo, é uma organização muito conhecida e muito respeitada. É a organização Mães da Sé. E a sua fundadora, Ivanise Esperidião, está aqui virtualmente e vai participar dessa entrevista com a gente. Ivanise, mais uma vez eu quero agradecer a sua gentileza em atender ao meu convite. Prazer em falar de novo, mais uma vez com você, agora virtualmente. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Você sabe que o seu pedido para mim é uma ordem. Você é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração. Um repórter, um jornalista que conheço há muitos anos e, apesar da pouca idade, tem uma visão humanitária sobre a causa do desaparecimento. Isso é muito raro. Muito obrigado pelas palavras, me sinto lisonjeado e certamente será um papo muito proveitoso, inclusive para esclarecer ao nosso público desse desafio que é atuar nessa área, na área das pessoas desaparecidas, para fazer um bem para a sociedade. Claro, Ivanise, quando a gente fala de pessoas desaparecidas, a gente fala de histórias, e histórias que marcam e que com certeza acabam entristecendo também. Você já deve ter contado a sua história centenas de vezes. Eu acho que a cada instante que você compartilha a sua história, outras se identificam, muitas se emocionam e você alimenta a esperança de um dia talvez conseguir reencontrar a sua filha. Eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público um resumo da história da sua vida e como foi que você começou a atuar e militar nessa área. Por favor. Bom, a minha história começou no dia 23 de dezembro de 95, quando a minha filha saiu por volta das 20 horas, acompanhada de uma colega, e foram visitar uma terceira colega que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa. Elas só foram dar um abraço de feliz aniversário na amiga e voltaram. Foi uma coisa muito rápida, e no caminho cada uma seguiu em direção à sua casa. E foi nesse trajeto que a minha filha desapareceu. Não dá mais do que 120 metros de distância. E eu, logo que percebi que ela não estava em casa, eu comecei a procurar minha filha imediatamente. E durante 3 meses eu procurei ela nessa cidade sozinha, né? Foi uma luta solitária. É lógico que há quase 25 anos atrás nós não tínhamos as ferramentas e as facilidades que nós temos hoje, que é a internet, que são as redes sociais, telefone celular, o WhatsApp. Então, tudo isso dificultou a busca pela minha filha. E 3 meses após o desaparecimento dela, eu resolvi transformar minha dor numa luta. E no dia 31 de março de 96, nasceu em São Paulo o primeiro movimento social voltado para desaparecidos no Brasil, que foi o movimento Mães da Sé. Foi assim que começou esse trabalho, como um movimento de mães que se reúnem na Praça da Sé a cada 15 dias com fotos e cartazes de seus filhos desaparecidos,
para chamar a atenção da sociedade e das autoridades em relação à problemática do desaparecimento. E esse trabalho vem sendo desenvolvido há muitos anos e outras famílias e outras mães e pais que passaram por uma situação parecida acabam procurando a organização. Que tipo de histórias e que tipo de relatos você costuma escutar todos os dias aí na organização? Olha, aqui eu recebo relatos assim, de formas diversificadas, né? Desde aquela adolescente que fugiu de casa, que conheceu. Recentemente eu recebi uma mãe, faz uma semana mais ou menos, que ela me procurou, que a filha conheceu uma comunidade na internet e essa menina se envolveu com essa comunidade, né, e fugiu de casa, deixou um bilhete, uma carta para a mãe falando que ela ia embora, que ela ia em busca da felicidade, uma garota de 15 anos, filha única, e a mãe chegou aqui assim, arrasada. E quando essas mães chegam aqui, elas buscam em mim o seu último fio de esperança. Assim como a gente tem aquela criança que desapareceu na porta de casa, como desapareceu indo ou vindo da escola. Temos o caso de tanto adolescentes como adultos que foram vistos pela última vez sendo abordados por policiais militares e foram encontrados mortos, entendeu? São diversos os fatores que envolvem o desaparecimento, seja de criança ou de adulto. Idosos com deficiência mental, idosos com Alzheimer. Esse é o público que a gente atende. Você me deu esses exemplos dessas histórias que a organização acaba recebendo, esses depoimentos, esses pedidos. E eu queria entender também, Ivanise, como funciona o relacionamento da Mães da Sé com o poder público. O quanto o poder público tem ajudado na causa das pessoas desaparecidas. Conta pra gente. Olha, hoje nós temos uma parceria muito boa com o PLID. O PLID é um projeto que foi criado no Ministério Público em 2013. E nós temos como coordenadora do PLID uma promotora que é a doutora Eliana Vendramini, que é uma pessoa que é muito, mas ela é muito conhecedora da causa, estudiosa da causa. E assim, ela é uma parceira, é a nossa principal aliada na causa hoje, dentro do estado de São Paulo, é a doutora Eliana Vendramini. Ela não mede esforços. A hora que eu ligar para ela, a hora que eu mandar a mensagem para ela, pode ser de dia, de noite, de madrugada, ela está ali sempre disposta a estar nos ajudando, né? Eles também têm uma psicóloga que no caso das mães que precisa de um acompanhamento psicológico, que é a Mel, eles dão esse suporte psicológico para as mães. E assim, eu tenho uma relação muito boa com todas as delegacias. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas aqui de São Paulo, eu tenho um relacionamento muito bom, até porque eu preciso dessa relação com as delegacias, seja São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. Porque quem investiga a causa do desaparecimento é a polícia. Eu sou apenas uma instituição que agrega essas mães que nos procuram, e o que a gente faz é muito pouco, né? Nós temos uma limitação. Mas a gente também tem a autonomia de cobrar das autoridades que se seja feito aquilo que é de direito. Então, o Ministério Público está aí para a gente fazer as denúncias. E é isso que eu faço. Você acaba sendo
uma ponte para que o poder público possa atuar para conseguir solucionar esses casos. Sim, Você tem ideia, Ivanise, do percentual de casos que são resolvidos? Esse índice é satisfatório para você ou não? olha, eu posso falar por mim, pela minha experiência no meu dia a dia aqui. A gente consegue resolver, Daniel, os casos mais fáceis. Os casos mais fáceis são os casos de fuga do lar, são os casos de pessoas que têm problemas de rebaixamento mental, a criança que se perde, o idoso que às vezes saiu de casa e ele se perdeu, por exemplo, o idoso que ele tem Alzheimer, ele tem uma rotina diária. Às vezes ele se perdeu, ele saiu e ele não soube voltar para casa. São os casos mais fáceis, a gente consegue localizar. Agora, o desaparecimento, de fato, é muito difícil de você localizar. Porque esses desaparecimentos são causados, por trás desses desaparecimentos, existe uma série de crimes. Né? A exploração sexual, o tráfico de pessoas, que é o terceiro maior crime no mundo, ele está no mesmo patamar de igualdade do tráfico de drogas, do tráfico de armas. São pessoas que são levadas para o trabalho escravo, para a exploração sexual, crianças que são levadas para a adoção ilegal. São vários os crimes, o crime de tráfico de órgão, que as pessoas não gostam de falar, mas ele existe. Então, quanto maior o tempo do desaparecimento, menor é a possibilidade da gente encontrar uma pessoa desaparecida. E eu imagino que Aqui, você. Não, pode concluir, por favor, pode concluir. aqui eu tenho 42% dos casos resolvidos. Mas é isso que eu te falei, são os casos mais fáceis, né? Porque eu tenho caso, como o caso da minha filha, já vai fazer 25 anos. Hoje, infelizmente, hoje está fazendo 24 anos e 6 meses que a minha filha saiu de casa para voltar em no máximo 20 minutos e desapareceu. E eu não entendo como que uma pessoa pode desaparecer tão perto de casa e alguém não ter visto. É uma situação muito difícil e eu queria escutar de você, Ivanise, alguma história, algum caso que você queira compartilhar que teve um final feliz e que você se surpreendeu com a maneira como a Mães da Sé conseguiu solucionar esse caso. Você pode contar para a gente alguma história? São várias as histórias que eu tenho de final feliz, né? São 5.016 casos ao longo de 24 anos de trabalho. Mas eu tenho um caso específico que a gente lançou uma campanha com uma transportadora aqui em São Paulo, que ela tem filiais no Brasil inteiro e ela adesivou em seus caminhões 5 fotos assim no tamanho A4. Eu tinha uma pessoa que ele estava desaparecido há quase 5 anos. Ele desapareceu em Santo André e ele estava num estágio de depressão muito grande. Ele estava se recuperando, estava fazendo tratamento de dependência, de dependente químico. E ele foi encontrado na cidade de Serra, no Espírito Santo, através da divulgação da foto dele no caminhão. O caminhão passou por aquela cidade e uma pessoa reconheceu a foto do Silvio e imediatamente ela ligou para nós, falando aonde ele estava. Né? Ele estava assim, ele foi encontrado num estado da mais profunda degradação humana, em situação de rua, muito doente, inclusive. E era
uma semana após o dia das... E aí, na semana seguinte, a mãe foi até a Praça da Sé, e quando ela chegou perto de mim, que ela me abraçou, ela se ajoelhou para me agradecer, né? Dizendo para mim que se não fosse se não fosse as mães da Sé, ela não teria encontrado o filho dela. E ela falou para as mães: não percam a fé, não percam a esperança, não deixem a Ivanise. Porque assim como eu encontrei o meu filho quase depois de 5 anos, vocês também vão encontrar os filhos de vocês. Aquele dia foi um dia de muita emoção, de muito choro, mas era um choro de felicidade. E esse rapaz, eu o conheci, estive com ele por 2 vezes, né? Depois que ele já tinha se recuperado. E há 3 anos atrás ele veio a falecer. Ele estava dentro do ônibus com a mãe e ele passou mal e ele teve morte súbita. E o que mais me marcou nesse caso, Daniel, foi que aquela mãe, ela estava com o seu filho ainda ali esperando a polícia científica chegar para recolher o corpo do filho, e ela teve a delicadeza de ligar para mim e dizer para mim: Ivanise, o meu filho acabou de morrer. Meu filho morreu nos meus braços. Mas eu quero te agradecer porque você me deu essa oportunidade do meu filho morrer nos meus braços. Quando ela falou aquilo, eu desabei. Eu falei para ela assim: Dona Maria Corraine, eu não quero imaginar como a senhora está nesse momento. Mas o que eu fiz é o meu trabalho. E ela continua militando na causa. Ela participa de todas as reuniões, ela faz terapia de grupo a cada 15 dias com as mães. Agora a gente faz as terapias como nós estamos fazendo agora, entendeu? Virtualmente. E ela é uma pessoa que ela encontrou o filho, mas ela não abandonou a causa. Então, esse é o maior exemplo que eu já tive de uma mãe que mesmo depois que encontrou o filho, e ele ali nos braços dela, morto, ela me agradeceu. Assim, o sentimento de gratidão que ela carrega é muito profundo, entendeu? Ela me chama de mãe. Isso para mim não tem preço, Daniel. É verdade. Eu imagino a emoção que foi participar de todo esse processo com essa mãe e com esse filho que acabou falecendo nos braços dela. Agora, Ivanise, com tanta experiência nessa área, que sinais elas devem ficar atentas com membros do seu lar, da sua família, para que evitem episódios de desaparecimento? Que tipo de dica você costuma compartilhar com as famílias por todo o Brasil? Olha, nós tínhamos um projeto que nós replicamos esse projeto por 4 anos. Ele chama Rede Alerta. Esse projeto, nós dávamos palestra nas escolas, onde essas palestras eram ministradas por um psicólogo e por um assistente social. Além da palestra, nós distribuíamos uma cartilha educativa. A palestra para a criança, assim como a cartilha da criança, ela tem uma linguagem lúdica, né? Para que a criança absorva bem as informações que estão sendo passadas para ela.
Para o adolescente, a gente confeccionou uma cartilha mais informativa, porque o adolescente é mais difícil de você falar com ele, porque ele acha que ele sabe de tudo, que ele está isento de qualquer perigo. Mas é muito simples, Daniel. São coisas simples. As crianças hoje, elas são muito inteligentes, né? Eu vejo a minha neta tem 1 ano e 3 meses, mas você precisa ver como ela tem uma habilidade já no telefone. Ela já sabe, quando a minha filha me liga, faz mensagem de vídeo, ela já sabe que é eu, ela já me chama, a minha filha ligou, ela já fala, vovó. Então, a criança hoje, se você falar para ela, conversar com ela, olha, filho, você não pode aceitar nada de qualquer pessoa estranha que se aproxime de você. Não, seja para pedir uma informação, seja para oferecer uma bala, oferecer uma carona no caminho da escola, oferecer um chocolate, qualquer coisa, não aceite. É importante que a família, que os pais ensinem a criança a memorizar desde cedo o número do telefone, celular dos pais, o endereço de casa, o nome dele completo. Porque se essa criança se perde dentro de um shopping center, vamos dar um exemplo. Ela se perdeu dentro de um shopping center. E aí o segurança do shopping, começa a chorar, o segurança do shopping pergunta, como que é o nome da sua mãe? Você sabe o celular da sua mãe? Sei. Ele vai pegar o telefone, ligar para a mãe ou anunciar no serviço de informações do shopping e falar aonde aquela criança está. Os jovens, os adolescentes hoje, eles são muito... eles acham que eles sabem de tudo, né? Então, eles são... É até difícil você dar palestra para adolescente, porque eles falam assim, tia, mas isso eu já sei. Aí eu cansei de falar para eles, olha, você sabia que a minha filha tinha a sua idade quando desapareceu? Né? Às vezes você até perde a paciência porque eles não prestam muita atenção, porque eles já têm, assim, uma cabeça muito adulta para a idade que eles têm, né? Mas se você vai permitir que seu filho vá a um estádio de futebol, não permita que ele vá sozinho. Se você pode ir com seu filho, vá com ele. Eu quero ir ao shopping. Você vai com quem? Procure saber quem são as pessoas que o seu filho está convivendo diariamente. Muitas vezes, a criança, ela foge de casa porque ela está fugindo de uma violação do seu direito. Às vezes, ela está sendo molestada pelo seu vizinho, pelo tio, pelo padrasto. E você sabe que o agressor de uma criança, ele faz uma lavagem cerebral e ele ameaça. Se você contar para sua mãe, eu vou matar ela, eu vou matar a sua mãe, o seu pai, você entendeu? Então, muitas vezes, a criança não tem liberdade de contar para a mãe o que ela está passando, seja um bullying, seja um assédio, seja uma violência sexual, e ela foge daquela violação do seu direito. Muitas vezes, os adolescentes, eles também estão passando por essa situação na escola, né? Mas se ele não tem liberdade de confidenciar qualquer tipo de problema com a mãe, ele foge por vergonha, entendeu? Por medo. Então, é muito importante que, antes de você ser pai, você seja amigo do seu filho. Dê para ele a confiança dele ter a liberdade de falar qualquer tipo de problema que ele esteja passando. Para que essas fugas, para que esses desaparecimentos não ocorram.
Porque, às vezes, uma fuga, ela pode ser localizada dali a uma semana, 2, mas essa criança também corre o risco de ser aliciada na rua, pelo famoso pai de rua, né? Aí ela é protegida, entre aspas, mas ela é explorada, às vezes até sexualmente. Então, são coisas muito simples que você pode conversar com o seu filho, né? Para que ele tenha consciência do perigo que ele corre. Porque as crianças que realmente desaparecem de fato, elas desaparecem em situação de vulnerabilidade. Perfeito. Estamos chegando próximos ao final do programa. Eu só gostaria de escutar de você, Ivanise, o que falta para esse tipo de trabalho ser mais eficiente? Falando especialmente das organizações como a Mães da Sé. Faltam recursos? É preciso também apoio do governo para melhorar o trabalho das organizações? Diga para a gente quais são os desafios atualmente para que organizações como a Mães da Sé continuem trabalhando. Olha, no meu caso, eu não tenho recursos hoje para nada. Até agosto de 2019, eu fiquei 20 anos no centro, 20 anos e 5 meses na região central. Lá nós trabalhávamos com projetos, né, projetos sociais desenvolvidos com convênio com a prefeitura, mas eu não quis mais fazer convênio com a prefeitura, porque além deles atrasarem o repasse da verba, existe uma burocracia muito grande, o funcionário, seja o psicólogo, o assistente social, o educador social, a coordenadora de projeto, ela não quer saber que a gente não repassou o pagamento deles, porque o município não repassou a verba. Então, isso acabou me causando uma série de problemas e eu tive que mudar. Eu tive que sair da região central, onde eu já estava lá há 20 anos, e trazer o escritório para a sede que nós temos aqui na região de Pirituba, e não quis mais fazer convênio com o município, porque para fazer convênio e não ter o dinheiro de pagar o funcionário todo mês certinho, eu prefiro não ter. E hoje a gente está aqui em Pirituba, na sede, que é uma casa, que é o único patrimônio que a instituição tem, e a gente não executou nenhum projeto esse ano, porque nós não temos recursos, né? Nem do governo e nem da iniciativa privada. Tá certo. Eu conversei com a Ivanise Esperidião, uma organização, a Mães da Sé, muito antiga, que faz um trabalho muito sério e que está precisando de ajuda. Você empresário, você pessoa física, procure Mães da Sé nas redes sociais e entre em contato com a organização para contribuir. Eu conversei com a Ivanise Esperidião, ela é fundadora da Mães da Sé. Ivanise, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.